Oi, gente, sou a Sara, sou formada assistente social. Por muitos anos trabalhei na Paz de Itupeva e estou afastada desde dezembro de 2020, quando recebi o diagnóstico. Minha última função lá foi captação de recursos, eventos, e sempre gostei muito de trabalhar lá. Era um trabalho bastante ativo, né? Minha vida sempre foi muito ativa. Sempre gostei de passear, conhecer lugares novos, viajar. E até quando fui surpreendida com o diagnóstico, né? Em 31/12/2020, em plena pandemia, eu recebi o diagnóstico de mieloma múltiplo e leucemia de células plasmáticas, um câncer raro, agressivo e que não tem cura. O mieloma múltiplo é um câncer de sangue, né? E ele atinge 3 pontos: os ossos, o rim, e ele causa anemia. Então, são 3 doenças comuns. Por isso que não se investiga o mieloma múltiplo, né? Por exemplo, aquela fratura, aquela dor na coluna, dor, às vezes, na bacia. No meu caso, eu sentia muitas dores no tórax. Os ossos ficam todos furadinhos, né? E o rim, né? Aquelas infecções de urina repetitivas. E anemia. Muita gente tem anemia e não descobre a causa. Então, é muito importante descobrir a causa da anemia, né? Às vezes só trata e não investiga a causa. Então, são itens que faz parte do mieloma múltiplo. É importante investigar, né? Então, o câncer de sangue, ele é o segundo mais conhecido, abaixo da leucemia. Mas ainda, apesar de ser o mais diagnosticado, o segundo mais diagnosticado, muito pouca gente ainda conhece. E ele geralmente dá em idoso, acontece com o idoso. E no meu caso eu descobri com 41 anos, né? 42 anos. Então, por isso que foi, né, totalmente atípico, né, ter acontecido comigo, mas aconteceu. E por ter sido descoberto tardio, talvez, não sei, houve um agravante, né? Então, é o mieloma, como eu mencionei, mais a leucemia de células plasmáticas, que tem como um prognóstico de 11 meses de vida. Estou indo para 5 anos. Tá aí o primeiro milagre, né? O primeiro milagre que Deus fez na minha vida, é o tempo de vida, né? Foi ter me resgatado daquela gravidade e permitido a continuar a viver. Foi muito forte, né, o momento que eu soube do diagnóstico, porque, né, a médica falou: olha, é um câncer raro, agressivo, né, você vai ter que fazer uma quimioterapia de 4 dias de 22 horas. No caso, são 4 dias, 24 dias ligado à máquina, 24 horas por dia ligado à máquina de quimioterapia. A minha referência era o quê? Pessoas que faziam quimioterapia 3, 4 horas, ficavam na máquina e passavam muito mal. Eu ficaria 4 dias direto. Eu iria morrer. Foi o primeiro pensamento que veio na minha cabeça. Eu vou morrer, eu não tenho condições de passar por isso sozinha. Aí, na hora, eu falei para minhas irmãs: aciona minha amiga, eu tenho uma amiga, né, muito católica, assim, e ela já tinha me falado de um esquema de oração que é como um reloginho no WhatsApp, que as pessoas oravam 24 horas. E eu falei: pede para ela organizar esse grupo de oração para mim, para as pessoas orarem 24 horas, por esse período que eu vou passar pela medicação, porque eu não vou conseguir passar sozinha. E foi criado um grupo com 60 pessoas, né? Amigos dela, amigos das minhas irmãs, meus amigos. E esse grupo, durante todo o período da medicação, né, ele funcionou lá 24 horas. E quando eu passava por algum momento difícil, às vezes madrugada, às vezes
momento assim de dor, eu abri o celular e eu via que naquele momento tinha ali uma pessoa orando por mim. Gente, aquilo me dava uma força tão grande, sabe? E foram 2 meses assim, porque por 2 meses eu fiz esse tipo de quimioterapia e esse grupo funcionou. Nesses 2 meses, dia e noite, dia e noite. E aí depois eu até sugeri pro grupo pra gente desfazer, e o grupo não quis desfazer, né? Rezando pela Sarinha 24 horas. Esse grupo, ele existe até hoje, e até hoje tem lá, eis-me aqui, Senhor. A pessoa entra em oração e amém quando ela finaliza a oração, né? Não estamos funcionando como relógio, mas o motivo que fez as pessoas não quererem sair é que o relato foi que estava ajudando a elas a orarem, né? Porque se a gente não marca um horário para orar, a gente não ora. Então, o fato de você ter um horário de oração, todo dia, aquele dia, 9 horas da manhã, meu horário de oração, eu vou orar. Ela está ali, porque ela marcou o encontro com o Senhor, marcou o encontro com Jesus. A oração é o encontro com Jesus, porque você conversa com Ele. Então, é muito mais fácil quando você tem um horário marcado. E isso foi um relato delas, foi a experiência que elas viveram, né? Eu digo porque foi relato da maioria delas. Não acaba o grupo, Sara, porque o grupo mudou nossa vida, a gente está orando mais. E é isso, né? Essa foi a primeira experiência com a oração e que a gente vive até hoje. Um segundo momento, sim, que é uma experiência nova, que nunca tinha acontecido antes na minha vida, é orar em família, né? Eu e minhas irmãs oramos juntas. E até hoje, todo dia, quando eu vou tomar medicação, a gente faz nossa oração juntas. Nesse tempo todo, eu estou no 8º protocolo, né? Graças a Deus, né? A medicação, essa atual que eu tô, tem dado ótimo resultado, então eu estou muito bem. Mas eu passei por 8. E cada protocolo novo é a confiança da cura. Foi a confiança da remissão, que eu digo. Como é um câncer que não tem a cura ainda, a gente fala remissão, que é quando você coloca a doença para dormir. E cada protocolo nós confiamos. Cada protocolo a gente agradeceu a Deus. Porque deu certo, né? Aquele tempo que a gente tomou medicação, deu certo, né? Até o momento que não deu mais. Então veio o próximo. E no próximo, a gente agradeceu. Não deu certo, a gente agradeceu. Então, o agradecimento, a oração de agradecimento, faz total diferença também na nossa vida. E a oração é em família, né? Juntos, né? Jesus fala, onde um ou mais estiverem, e meu nome ali eu estarei. Então, fortalece muito mais. E é tão bom, gente, viver isso. E um terceiro e tão importante momento, que foi o momento da entrega. Quando a gente soube da doença, né, minhas irmãs fizeram a minha entrega para Deus. E eu entreguei minha vida para Deus. E a partir do momento que a gente entregou, porque a gente sabia que a gente não ia dar conta, né? Ficou mais leve para caminhar. Não que eu não tenha ansiedade, né? Mas é bem menos, de verdade, sim, sabe? Então a gente sabe que Ele está cuidando de tudo. E quando uma fica mais, né, preocupada com a situação, a outra lembra e fala, viu, mas você me entregou para Deus, né? E é isso. Então a entrega
favorece você levar uma caminhada mais leve. E é confiar, não é entregar e ficar questionando Deus, não. E em nenhum momento eu também questionei Deus, porque eu estou passando por esse momento, em nenhum momento. Eu sei que existe um propósito, né? E mesmo minha vida tendo mudado muito, porque hoje eu dependo de uma cadeira de rodas, né? Porque meus ossos estão muito frágeis e pode quebrar. Eu uso um colete, né? Um colete de G-Witch. Ele é para também proteger os meus movimentos, para que eu não tenha torção, né? E eu dependo de uma pessoa, dependo das minhas irmãs, dia e noite, para virar na cama, né? Faz 4 anos, indo para 5, que eu durmo de barriga para cima, sem poder me mexer. Então, tem noites que elas acordam para me virar um pouco e desencostar as costas, né? Então, eu dependo delas, né? Quando eu soube que eu teria que ficar numa cama hospitalar, aquilo doeu, né? Doeu muito, porque naquele momento eu sabia que minha vida estava mudando para sempre, né? E quando eu fiquei careca, né? Por causa da quimio, minha vida também estava mudando para sempre ali. Eu passei por pontos que minha vida mudou. Mas não adiantava eu querer continuar a ser a Sarinha que eu era, né? A pessoa que eu era. Foi vida nova. Mas eu não conseguia fazer isso sozinha. Eu precisei de Deus para me ajudar, né? Como oração. Na oração, nessa oração de entrega, que Ele foi cuidando de mim, cuidando de nós, e nos ajudando a nos adaptarmos a essa nova vida que a gente tem. É isso, gente. Um beijo, né, para vocês. Deus abençoe. E estamos juntas, unidas em oração.